Oi, pessoal, bom dia. Algumas pessoas têm perguntado o que é o Proof of Work, por que isso não consome tanta eletricidade. Então, assim, falar bem rapidinho o que é a Proof of Work. Na verdade, o Proof of Work é um mecanismo de consenso que é utilizado em algumas criptomoedas, em algumas blockchains. O que é a ideia do Proof of Work? A ideia é que você tem uma rede que é distribuída e qualquer pessoa vai estar validando uma transação. Por exemplo, as transações de Bitcoin são validadas por pessoas que estão na sua casa, que tem o seu computador, o servidor Bitcoin. Então, você tem que garantir que essas pessoas vão fazer um trabalho válido. Como é que isso é feito exatamente com essa Proof of Work? Ou seja, você tem que dar um trabalho para a pessoa, para que se a pessoa não for honesta, não tiver a fim de realmente validar uma operação e fazer contribuir com a rede, ela não vai se valer a pena para ela esse trabalho. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo do Proof of Work, na verdade, também é que isso distribui isso para cair na mão de pessoas cada vez diferentes, né? Então, assim, é um cálculo matemático brute force, normalmente, é um string grandão calculado, um hash em cima dos dados, mas com um determinado número de zeros. Então, você tem que fazer um algoritmo que tira isso por brute force. Ele fica lá calculando, 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 até achar aquele número que é um hash em cima daqueles dados que tem uma quantidade de zeros e depois qualquer outra coisa. Quando você consegue esse número, você tem o direito, então, ganha o direito, a partir desse cálculo, de validar o bloco. Por que gasta tanta energia? Porque quando a corrida começa, ou seja, quando o pessoal começa a minerar, todo mundo começa a minerar ao mesmo tempo. Ou seja, esse computador de todo mundo está rodando em milhões de lugares no planeta. Só que só um deles, ou do Bitcoin, há pouco era 6 pessoas que validavam. Então, só 6 computadores desses vão ganhar a corrida do ouro, digamos assim, e os outros todos gastaram à toa. Ou seja, mesmo que você minere depois que já o bloco já foi validado, todo o trabalho que foi feito no seu computador como minerador, ele se perde. Por isso que diz que o computador perde muito, a rede Bitcoin gasta muita eletricidade. Essa é a eletricidade que é feita. Já tem gente fazendo propostas para utilizar outro tipo de coisa, calcular coisas que talvez fizessem sentido, por exemplo, calcular, sei lá, um mapeamento genético ou um genoma, alguma outra coisa. Só que isso é um pouco difícil porque, na verdade, esse algoritmo de Proof of Work ele é fácil por estar já implementado dentro do próprio algoritmo do Bitcoin, ou seja, é sempre igual. Você sempre procura um hash com uma quantidade de zeros, que vai ficando cada vez mais difícil. É só para ficar mais fácil ou mais difícil, basta aumentar ou diminuir a quantidade de zeros. Então, ele já está embutido no protocolo. Fazer alguma coisa diferente, onde se sugerisse, sei lá, tem que ser algum algoritmo que daí teria que ser dividido entre a comunidade, teria que achar confiança um pouco mais difícil. Por isso é que se mantém no Bitcoin ainda esse cálculo dessa hash com número de zeros. Bom dia.